O Flamengo entra em um dos capítulos mais tensos e estratégicos do mercado da bola recente, envolvendo diretamente um nome que mexe com a memória, a emoção e o projeto esportivo do clube, Lucas Paquetá. Desde o início, essa história não se resume apenas a números ou contratos, mas a uma decisão clara do jogador e a um cenário cada vez mais delicado no futebol inglês. Existe hoje um trunfo poderoso nas mãos do Flamengo, algo que poucos clubes conseguem usar em negociações desse porte, e ele começa exatamente na vontade do atleta. Paquetá deixou claro, de forma direta e objetiva, que não deseja ouvir propostas de nenhum outro clube que não seja o Flamengo, criando uma pressão interna gigantesca no West Ham. Quando o jogador escolhe o destino, o clube vendedor perde força, tempo e margem de manobra. É a partir desse ponto que a negociação ganha contornos dramáticos, estratégicos e com potencial de desfecho surpreendente. Do outro lado da mesa está o West Ham, um clube pressionado dentro e fora de campo. Uma das acionistas, Vanessa Gold, exige cerca de 60 milhões de libras para liberar Paquetá imediatamente, um valor considerado alto até mesmo dentro do padrão da Premier League. Esse pedido ignora o fator decisivo, o momento esportivo do clube. O West Ham soma apenas 3 vitórias em 21 partidas, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento e convivendo diariamente com o risco real de cair para a segunda divisão. Esse cenário muda completamente qualquer negociação, porque um clube rebaixado perde receitas, visibilidade e poder de investimento, além de não conseguir sustentar contratos altos. Manter um jogador do nível salarial e de protagonismo de Paquetá na Championship seria financeiramente inviável, colocando o clube inglês contra o relógio. Enquanto isso, propostas não faltaram. Clubes árabes colocaram na mesa valores entre 60 e 70 milhões de libras, além de salários 4 ou 5 vezes maiores do que Paquetá recebe atualmente. Tottenham, Juventus e Aston Villa também fizeram sondagens concretas, mostrando que o mercado europeu ainda enxerga o brasileiro como um ativo valioso. Mesmo assim, todas essas investidas tiveram o mesmo destino, a recusa imediata do jogador. Paquetá foi direto com o presidente David Sullivan e afirmou que só aceita sair se for para o Flamengo. Não houve negociação paralela, não houve abertura para leilão. Essa postura esfriou interessados e reforçou um ponto central dessa história. O Flamengo não disputa essa contratação com outros clubes, disputa apenas contra o tempo e contra a estratégia financeira do West Ham. A situação interna no clube inglês ficou ainda mais delicada quando Paquetá, autorizado pelo treinador, chegou a se afastar de treinos por não estar com a cabeça focada. Esse detalhe pesa muito nos bastidores, porque demonstra que o jogador não apenas quer sair, mas já não consegue se envolver emocionalmente com o projeto atual. Para o West Ham, manter um atleta insatisfeito em meio a uma luta contra o rebaixamento é um risco esportivo enorme. Para o Flamengo, isso funciona como mais um elemento de pressão silenciosa, que não aparece publicamente, mas influencia diretamente as decisões. Quanto mais o tempo passa, mais clara fica a ruptura, e quanto maior essa distância, menor tende a ser o valor final da negociação. É exatamente nesse ponto que entra a principal estratégia do Flamengo. O clube aceita pagar cerca de 40 milhões de euros e já tem um contrato apalavrado com Paquetá até dezembro de 2030, mostrando planejamento de longo prazo e confiança total no retorno esportivo do atleta. A diretoria rubro-negra entende que, em caso de rebaixamento do West Ham, o valor de mercado de Paquetá cairia drasticamente, podendo chegar à metade do que hoje é pedido. Além disso, o fair play financeiro da Premier League impõe regras duras. Um clube rebaixado fatura menos com TV, patrocínios e premiações, ficando praticamente obrigado a vender jogadores caros para equilibrar as contas. O Flamengo aposta exatamente nesse cenário para virar o jogo. O desejo pessoal de Paquetá é um capítulo à parte nessa história. O jogador quer chegar ao Flamengo aos 28 anos, em plena maturidade técnica e física, com foco total em títulos, protagonismo e, principalmente, na Libertadores. Ele não quer esperar mais anos na Europa, não quer correr o risco de perder espaço, nem deseja viver uma reconstrução longa em um clube que pode cair de divisão.
Essa decisão pesa porque vai contra o caminho tradicional de muitos atletas brasileiros que costumam prolongar ao máximo a carreira europeia. Paquetá escolheu o projeto esportivo, a identificação com o clube e a chance de marcar uma era no futebol sul-americano. Nos bastidores, as reuniões seguem acontecendo de forma intensa e estratégica. O Flamengo trabalha com calma, sabendo que o tempo joga a seu favor, enquanto o West Ham tenta sustentar uma pedida alta em um cenário cada vez mais instável. A pressão da tabela, o ambiente interno, a postura do jogador e as regras financeiras formam um quebra-cabeça complexo, onde cada rodada da Premier League pode mudar tudo. Uma vitória ou uma derrota não afeta apenas a classificação, mas também o valor de mercado, a urgência de venda e o poder de barganha. Por isso, essa negociação não se resolve apenas em uma mesa, mas também dentro de campo. O Flamengo sabe que não precisa vencer todas as batalhas agora, apenas a final. A diretoria trabalha com a possibilidade de aguardar, observar e agir no momento exato em que o West Ham estiver mais pressionado e com menos opções. Esse tipo de negociação exige frieza, leitura de cenário e confiança no planejamento. Não se trata de um simples desejo de mercado, mas de uma estratégia pensada nos mínimos detalhes, envolvendo contrato longo, impacto esportivo imediato e retorno de imagem gigantesco. Trazer Paquetá não seria apenas uma contratação, mas uma declaração de força do clube. Para o torcedor, cada nova informação gera expectativa, ansiedade e debates intensos nas redes sociais. A ideia de ver Paquetá novamente com a camisa do Flamengo mexe com memórias, títulos e momentos marcantes, mas também com o presente e o futuro do clube. A possível chegada de um jogador desse nível muda o patamar do elenco, influencia outras negociações e reforça o projeto de títulos continentais. Ao mesmo tempo, tudo depende de decisões frias, números exatos e do desenrolar de um campeonato a milhares de quilômetros do Rio de Janeiro. E é exatamente por isso que os próximos dias prometem ser decisivos. Cada reunião, cada rodada da Premier League e cada movimentação nos bastidores pode acelerar ou travar essa negociação. O Flamengo mantém sua estratégia, Paquetá mantém sua posição e o West Ham tenta sustentar uma pedida alta em um cenário cada vez mais instável. O desfecho ainda está em aberto, mas o tabuleiro está montado, as peças estão em movimento e o jogo segue avançando. O que hoje parece distante pode de repente se transformar em realidade, mantendo todos atentos até o último segundo.